Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos aqui no livro de Gênesis. Falaremos hoje a respeito da vida de Isaac. Isaac, que tem um pouco da sua história, meio que, digamos assim, ofuscada por aquilo que aconteceu com seu pai, Abraão, e pelos acontecimentos na vida de seu filho Jacó. Mesmo assim, ele tem um papel importante nessa história da salvação, na história da redenção, e temos lições que podemos tirar da vida dele, como veremos agora no capítulo 26 de Gênesis. Então, eu queria convidá-lo para, com sua Bíblia aberta, estar acompanhando essa leitura do primeiro versículo comigo, e nós vamos estar discorrendo aqui sobre algumas partes interessantes a respeito da vida de Isaac, e trazendo também algumas aplicações para a nossa vida. Capítulo de número 26, versículo de número 1, nós vamos estar vendo aí algumas questões bem interessantes então. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe então o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te dizer. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Somente até aqui por enquanto. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, como já havíamos falando, a vida de Isaac foi uma vida um pouco mais simples. Foi uma vida que foi um pouco mais modesta em relação ao seu pai, em relação ao seu filho. E já começamos nessa narrativa sobre a sua vida, sobre os acontecimentos, já da sua maturidade, já com um comparativo. Já iniciamos com um comparativo entre aqueles acontecimentos da vida de Abraão com o que acontece com ele agora. Na época de Abraão, quando nós vimos estudos anteriores, por conta de uma fome também, de uma seca que tinha acontecido, Abraão desce ao Egito. E descendo ao Egito, então, ele teme que aquele povo viesse se encantar ou querer matá-lo por causa da sua esposa Sara, e ele mente dizendo que ela seria sua irmã. Quando há algo semelhante aqui agora, nos dias de Isaac, o Senhor logo lhe aparece e o alerta: não desça para a terra do Egito. Fique na terra onde eu te disser. E após o Senhor alertar isso, Deus continua confirmando com Isaac a aliança que ele já tinha feito com seu pai. Então Deus não permite com que ele desça para o Egito, o instrui para ficar ali e reafirma com ele todas as promessas. Nós temos aqui então o próprio Isaac podendo herdar essa promessa que lhe foi passada por meio de seu pai. Ele que era o filho da promessa, ele que era aquele que herdaria as promessas, sendo ele o filho de Sara, onde Deus tinha selado aquele pacto com Abraão, pois lembra que antes de Sara poder ter um filho, foi sugerido por Sara que Abraão tivesse um filho com Agar. Então Deus rejeita Ismael e permanece com Abraão fazendo a sua aliança, dizendo: olha, por meio de Sara é que darei continuidade à nossa aliança. E é então esse homem, Isaac, que nós estamos vendo aqui, que é quem carrega consigo as promessas que Deus tinha feito. Não só a promessa da terra prometida, promessa imediata a Abraão, mas a promessa também messiânica, que é reforçada então por Paulo, que é reforçada então no Novo Testamento, de que pela descendência de Abraão,
então viria todas as nações da terra seriam abençoadas. E essa descendência no singular, como é reforçado por Paulo, aponta para Cristo, descendente de Isaac e Jacó. Continuando então esse texto, vemos aqui mais uma vez Deus reafirmando essa aliança, trazendo para Isaac esse encorajamento para que ele venha permanecer naquilo que ele foi chamado, permanecer naquilo que era cumprir o seu propósito. Isaac então obedece ao Senhor. E quando nós começamos a olhar a vida de Isaac, vemos que Isaac mais uma vez, como descendente de homem, ele carrega consigo também algumas falhas em seu caráter. Queremos aqui falar sobre os feitos maravilhosos e lições positivas que podemos aprender com a vida de Isaac, mas não podemos deixar passar batido, passar desapercebido as falhas que ele, enquanto homem, também cometeu. Isso nos ajuda a perceber mais uma vez aquilo que nós já dissemos. Os homens, em todas as dispensações, em todas as alianças que o Senhor fez com eles, os homens pecaram e falharam. Os homens não cumpriram plenamente com aquilo que o Senhor tinha feito com eles. Isaac é mais uma representação disso. Quais foram esses deslizes de Isaac, essas falhas em seu caráter? Ele, como seu pai, também mente a respeito de sua esposa. Então, aquilo que ele aprendeu com seu pai, ele repete os atos do seu pai, mentindo a respeito da sua esposa. Neste contexto do que ele faz a respeito de Rebeca, ele também, como seu pai, se torna próspero, é bem verdade, na terra ali onde ele estava, onde as suas plantações acabam, como diz no versículo 12, multiplicando, ele colhendo 100 por 1. Então nós vemos que ali Isaac também, apesar de suas falhas de caráter, apesar de seus pecados, Deus estava com ele. Deus estava se permanecendo fiel nessa aliança e fazendo com que ele pudesse ser próspero. No entanto, diferente de Sara, Rebeca não foi para o harém, não foi tirada de seu esposo, como aconteceu com Sara durante algum período lá no Egito. Mas, como Sara sofreu por conta dessa desobediência de Abraão, Isaac também sofre quando estava no meio daquele povo ali. Isaac sofre porque, diante da sua prosperidade, aqueles homens ali acabam então se tornando homens invejosos, deixando seu coração serem tomados por inveja por conta de tudo que estava acontecendo, e a prosperidade dele faz com que ele venha sofrer algumas perseguições dos filisteus. Outra coisa também que nós vemos de uma falha desse caráter do próprio Isaac é que quando nós vemos no finalzinho do capítulo 26, ele também tomou para si outras mulheres. Tomando para si outras mulheres, e a narrativa a respeito de sua vida nesse capítulo acaba dizendo que, por conta dessa sua escolha, por conta dessa sua decisão, aquelas mulheres trouxeram amargura de espírito, tanto para Isaac quanto para Rebeca. Percebemos então aqui mais uma vez o que deve ser destacado. Homens frágeis, fracos, homens muitas vezes que cometem pecados vergonhosos, mas um Deus que permanece fiel à sua promessa. Deus que permanece garantindo na história que a sua palavra não se perca, e apesar dos homens, Deus continua imutável, fiel na sua palavra para cumprir com aquilo que foi prometido. Quando nós olhamos então, ainda analisando a narrativa e percebendo a vida de Isaac, vemos nos versículos mais à frente, do 6 a 12, como Deus foi agindo na vida desse homem. Queria ler alguns versículos então para trazer novamente à memória essa narrativa e depois nós vamos explicando. Versículo de número 6 do capítulo 26 diz o seguinte: Isaac ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer,
é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque é de formosa aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disse, é minha irmã? Respondeu Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Queria fazer uma pequena pausa aqui e vamos estar retomando as mesmas coisas que levam com que a Abraão também fale seu caráter. Apesar de serem homens que são homens que aparecem ali na galeria dos homens da fé, na galeria da fé de Hebreus, nós vemos como Abraão, nós vemos aqui Isaque agora agindo de forma errada, desobedecendo os preceitos de Deus, fugindo daquilo que deveria ser feito, movidos pelo medo. Meus irmãos, mais uma vez retomamos. Cuidado, todos nós devemos ter cuidado para que, movidos pelo medo, movidos pela ansiedade, movidos pelos temores das coisas aqui desse mundo, nós não venhamos tomar atitudes que desagrade a Deus. Nós não venhamos tomar decisões ou seguir caminhos que são contrários àquilo que Deus tem prometido para todos nós. Que a gente seja aqueles bem-aventurados, que a gente seja como todos aqueles homens e mulheres que o Senhor chama para permanecerem em sua palavra, para serem realmente tementes ao Senhor, para serem realmente quem deposita sua esperança na palavra e na ação divina, para que esperando nele possamos colher os frutos da nossa fé, possamos ver Deus agindo em nosso favor. O Senhor nos convida para um relacionamento de confiança e que venhamos então realmente deixar para trás todo medo, seguir aquilo que nos é ensinado pelas Sagradas Escrituras, nos mantermos fiéis à sua palavra, porque o Senhor Deus zela por nós em cada um desses detalhes. Fechando esse parêntese, queria continuar então a leitura a partir do versículo 10. Disse Abimeleque: é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu queria destacar aqui agora algo que parece ser uma mudança no caráter do próprio Isaque, que após ele poder desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem dado para ele, ele começa a sofrer, como nós já dissemos, essa perseguição, essa grande perseguição dos filisteus, onde ele vai e começa a cavar poços que tinham sido abertos nos dias de seu pai, e aqueles homens vão, movidos pela inveja, movidos pela sua ira, movidos pelos seus ciúmes, e começam a sucatear, tapar esses poços. Isso foi feito por algumas vezes. E Isaque foi alguém que permaneceu, então, buscando ser um homem pacificador. Ele não buscou por meio da guerra, não buscou por meio da violência, não buscou por meio da revolta ou por meio das atitudes más fazer com que aqueles homens pudessem ser punidos. Pelo contrário, ele se permaneceu firme, ele se permaneceu como pacificador, e aqui, nessa segunda parte da vida de Isaque, o texto bíblico imediato não nos dá clareza se essa atitude foi por algum tipo de covardia ou se foi por, agora sim, uma confiança no Senhor, crendo que Deus que se revela a ele, crendo que esse Deus que o fez ser próspero estava ao seu lado. O que nós vimos então simplesmente
É este homem não agindo por meio da violência. É este homem Isaac não agindo por meio da truculência. Esse homem Isaac não agindo por meio da revolta, da rebeldia, ou do questionamento, questionando ao Senhor por que aquelas coisas lhe estavam acontecendo. Tão somente ele se permanece firme. Ele permanece lutando e abrindo novos poços, como um pacificador, como um homem simples, esperando que o Senhor venha intervir. E assim faz o Senhor. Eu queria que vocês lessem comigo os versículos 22 e 24, do 22 ao 24. E vamos ver aqui como Deus acaba interferindo e agindo na vida de Isaac. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e, como por esse não contenderam, chamou-lhe de rebote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, seu servo. Então levantou ali um altar, tendo invocado o nome do Senhor, amou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que nós vimos agora é ele podendo então se firmar. E mais uma vez Deus se manifestando a ele, dizendo, Isaac, estou contigo. Isaac, eu sou o Deus de seu pai. Lembre, Isaac, de tudo que eu fiz para o seu pai. Lembre, Isaac, de tudo que eu fiz a Abraão. Lembre, Isaac, de todos os testemunhos, de todas as histórias que seu pai lhe disse, lhe contou desde a infância, a respeito de como eu agi na vida dele, de como ele pôde confiar em mim. Confia também em mim, Isaac. Confia, não temas, não seja covarde, permaneça naquilo que o Senhor te chamou, permaneça naquele propósito para o qual você veio nessa terra, porque por meio de mim estão garantidas para ti a terra prometida. Estão garantidas para ti as promessas. Está garantida para ti a herança. E aqui eu queria fazer algumas aplicações a mais sobre este momento e essa intervenção do Senhor na vida de Isaac. Após tudo isso, mais uma vez, Abimeleque vem com o seu chefe, o seu comandante de exército e mais um amigo, e vem fazer uma aliança com Isaac. E nessa aliança, então, eles podem fazer um banquete, eles podem selar um acordo, porque ficou conhecido por meio de todas as ações de Isaac, e por meio de como Deus estava, em sua infinita misericórdia e poder, agindo para abençoá-lo, ficou percebido por todos os homens na região que Deus era com ele. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? É verdade que todos nós podemos ter nossas falhas. É verdade que todos nós podemos ter nossos defeitos, nossas particularidades. É verdade que todos nós temos aquele ponto de nossa vida que precisa ainda ser tratado pelo Senhor. Mas é verdade também que se nós estivermos firmes, confiando na promessa que Deus tem para nós, nós somos herdeiros daquela vida eterna. Nós somos herdeiros da terra prometida, que como foi para Abraão, Isaque e Jacó, garantida por Deus, para nós também foi garantida por Cristo. O Senhor espera de nós, então, que não sejamos temerosos, medrosos, covardes, mas que firmes a gente permaneça, confiando naquilo que Deus tem guardado para nós. Segundo ponto, como nós percebemos na vida de Isaque, um homem um pouco mais simples, onde não teve grandes feitos de peregrinações ou guerras ou batalhas contra reis, como foi com Abraão, Deus também abençoou um homem simples, de uma vida um pouco mais humilde, de uma vida um pouco mais singela, de uma vida de mais observação. Talvez foi nesse propósito que Deus também te chamou, para que você viesse como Isaque, reabrir poços, reabrir aquilo que foi conquistado pelos antigos. Talvez você seja um homem ou uma mulher simples, onde Deus lhe chamou nessa sua simplicidade para que fosse ali como alguém firme, que permanecesse na promessa.
E por meio da sua fé simples, por meio da sua fé e do seu bom testemunho, outras pessoas em sua volta viessem ser atingidas e reconhecer a presença de um Deus verdadeiro em sua vida. Nem todos foram chamados para feitos extraordinários. Muitos foram chamados para, na sua simplicidade, testemunhar a respeito de Cristo. Esse é o seu chamado? Tão somente permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Confie nele, porque ele sempre estará agindo na minha e na sua história, garantindo que a gente possa herdar essa promessa que nos foi dada, e essa promessa também nos foi garantida por meio do nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Nos encontramos no próximo estudo.